Preciso te contar um segredo. Talvez você esteja aceitando sugestões que o Google dá na sua conta de Google Ads e talvez você esteja estragando a sua conta de Ads. No vídeo de hoje eu quero te contar algumas coisas que o Google sugere, que os próprios analistas do Google muitas vezes sugerem e que podem estar estragando as suas estratégias dentro do Google Ads. Parece brincadeira, mas é verdade. Muitos recursos que você aceita automaticamente na ferramenta podem estar prejudicando o desempenho da sua campanha e muitas vezes você nem sabe, muitas vezes nem os próprios analistas do Google sabem por que isso. Bem, eu sou Fernando Kanarski, trabalho com marketing digital desde 2008 e em todos esses anos trabalhando com marketing digital, trabalhando especificamente com Google Ads, eu tenho visto muita evolução na ferramenta. Muitas das evoluções são boas, algumas das evoluções nem sempre são tão boas assim. E uma delas que eu tenho muita birra e tenho muito problema é a aba de recomendações do Google Ads. Se você já participou de alguma consultoria com alguém do Google que te liga e te dá algumas sugestões, ou se você mesmo foi na aba de recomendações, você deve ter visto que tem várias sugestões lá que o próprio Google dá. Algumas delas parecem ser fáceis, algumas parecem que vão melhorar bastante o desempenho da sua campanha, mas no final algumas delas acabam inclusive descalibrando as suas estratégias. No vídeo de hoje eu quero te contar um pouco sobre estas estratégias e alguns erros comuns que muita gente faz, porque o Google fala que a campanha teoricamente fica melhor, e na verdade ela muitas vezes não fica e muitas vezes essa pessoa do Google inclusive está ganhando um dinheiro a mais. Bem, vamos para essas sugestões que o Google dá. Eu vou te falar aqui 7 coisas importantes que o Google ele acaba sugerindo e nem sempre são coisas boas. A maior parte delas vai estar lá na aba de recomendações. Então assim, embora a aba de recomendações possa ser interessante, nem sempre ela é a melhor opção e é isso que eu vou te contar um pouco de como você precisa tomar alguns cuidados. Bem, a primeira recomendação que o Google dá na interface, quando você está criando uma campanha, é rode campanhas na rede de pesquisa e display ao mesmo tempo. Quando você está criando uma campanha na rede de pesquisa, o Google vai falar assim: você está rodando uma campanha na pesquisa, que vai colocar suas palavras e seus anúncios, mas ele está falando também para você ativar a rede de display para atingir mais pessoas, atingir a rede de display que ela é gigante, atinge milhões de pessoas. Qual é o problema disso? É que se você ativar essa opção, adivinha onde teu anúncio vai aparecer? Ele vai aparecer muito mais na rede de display. Consequentemente, teu anúncio quase nunca vai aparecer no Google, quase nunca vai aparecer para público realmente relevante e o Google vai começar a entregar muito mais a sua campanha na rede de display. O Google, no discurso dele, quando a gente fala com alguns analistas lá, ele fala assim: ah, não, mas vai aparecer só um pouquinho na rede de display. Mentira. Quando você roda uma campanha na pesquisa e display, depois de um dia, você já percebe que você está torrando muito dinheiro na rede de display e não está entregando nada na rede de pesquisa. Esse é um erro comum que as pessoas fazem quando elas vão criar, porque na interface ele meio que força você a fazer isso. Tem uma caixinha que fala: ative a rede de display para atingir mais pessoas. E aí, obviamente, que a pessoa que é ingênua, ela vai clicar lá porque ela acha que o Google realmente vai trazer mais resultado. Ou pior, na aba de recomendações aparece muitas vezes uma notificação falando: ative essa opção para atingir mais pessoas, atinja milhões de pessoas, potenciais clientes. Tudo bobagem, na verdade isso vai prejudicar bastante o seu desempenho. Qual é a solução para isso? Se você quiser fazer rede de display, lembre de criar uma campanha específica para rede de display. Então você vai ter uma campanha para pesquisa com palavras-chave, vai ter uma campanha de display com os canais, com os assuntos, enfim, com tudo que você precisa segmentar para rede de display, com anúncios diferentes, com argumentos diferentes, em momentos diferentes. Então isso é muito importante e é um erro básico que muita gente comete. O segundo erro básico que a maior parte dos anunciantes que estão começando fazem, mas que a própria interface muitas vezes sugere que você faça, é colocar palavras-chave de correspondência ampla. O que é uma palavra-chave de correspondência ampla? Quando você coloca uma palavra-chave no Google, ele tende a buscar aquela palavra que você comprou e todas as palavras muito parecidas dentro daquele universo. O problema é que a correspondência ampla, que é quando você só coloca a palavra-chave no Google Ads, ele tende a buscar todas as possíveis e inimagináveis variações daquela palavra-chave e muitas vezes ele vai trazer muito lixo, ele vai trazer muita variação de palavra-chave que não tem absolutamente nada a ver com o teu negócio e você vai perder muito dinheiro. Qualquer anunciante que saiba criar uma campanha e estruturar bem uma campanha de pesquisa sabe que na rede de pesquisa do Google você geralmente deve comprar as palavras-chave com correspondência ou de frase ou exata. Então sempre que aparecer alguma notificação para você colocar palavras-chave de correspondência ampla para ajudar a melhorar o desempenho da sua conta, duvide, porque geralmente essas palavras-chave de correspondência ampla tendem a trazer muito mais lixo, tendem a desandar uma campanha e às vezes uma campanha que está entregando muito bem, está com as palavras extremamente segmentadas, está com uma entrega super boa, ela começa a entregar muito mais para um monte de gente nada a ver e começa a desandar com todas as suas conversões, com toda a tua estratégia, inclusive de rede de pesquisa do Google. Outro erro clássico que a ferramenta sempre vai sugerir para você, que os analistas do Google sempre vão sugerir para você, é utilizar as estratégias avançadas de lance, como por exemplo ROAS, maximizar a conversão, CPA desejado, só que quando você tem pouco histórico. E o que acontece muitas vezes? A ferramenta de recomendações ou o próprio analista do Google, ele vai ver que às vezes a tua campanha tem lá 2 ou 3 conversões.
e ele já vai pedir para você ativar essa estratégia de lance otimizado. O grande problema da estratégia de lance otimizado é que ela geralmente vai ver o histórico das suas conversões e ela vai tentar buscar mais conversões baseadas nas pessoas que mais converteram no seu site. Ou seja, quanto mais gente converter, quanto mais tráfego, quanto mais gente, quanto mais conversões você tiver, consequentemente mais o robô começa a tomar decisões melhores. Se você tiver pouca conversão, o robô talvez ele comece a tomar decisões erradas e consequentemente ele começa a desandar e começa inclusive a sabotar a sua campanha e faz ela parar de funcionar. Então um erro clássico que muita gente tem é aparecer a notificação de maximizar conversões, por exemplo, ou ROAS, por exemplo, a pessoa ativa essa opção e depois de alguns dias a campanha simplesmente para de funcionar. Então assim, muito cuidado quando você for ativar isso. As estratégias otimizadas são muito boas, desde que você tenha um histórico, desde que você controle e desde que depois de alguns dias você inclusive veja se isso realmente deu certo. Lembre que quando você ativa uma estratégia otimizada, como por exemplo maximizar a conversão, ROAS, CPA desejado, você precisa deixar a ferramenta trabalhar por pelo menos uns 7 a 14 dias para ela realmente trazer resultado. O próprio Google fala que ela pode demorar 7 dias para começar a trazer resultado e 14 dias para você ter uma certeza de que realmente ela funcionou. Só que às vezes você não pode esperar 14 dias até descobrir que tua campanha simplesmente parou de funcionar. Então muito cuidado com esse recurso. Esse outro é um erro clássico. Eu já vi muita gente ativar achando que ia dar muito certo na campanha e a campanha simplesmente desandou de um jeito incrível. Bom, quando você vai lá na aba de recomendações, muitas vezes vai aparecer uma opção assim: ative os anúncios dinâmicos na rede de pesquisa. O que é um anúncio dinâmico de rede de pesquisa? A gente chama ele de DSA. O anúncio de DSA ele basicamente faz o seguinte: você vai colocar uma URL, ele vai entrar nessa URL do teu site e ele vai tentar fazer o máximo possível de anúncios baseado nas palavras-chave e nas informações que ele achar naquela página, naquele site. Isso é muito bom para um e-commerce que tem centenas de produtos ou para um site que tem centenas de serviços. Só que o que acontece? Por padrão, o Google Ads tenta ativar isso em qualquer campanha. E o que acontece? Muitas vezes ele vai ativar isso nas suas campanhas que estavam funcionando super bem, só que ele vai começar a comprar um monte de palavra-chave nada a ver, vai começar a fazer um monte de anúncio nada a ver, e às vezes depois que você ativar esse recurso achando que você está fazendo uma otimização na sua campanha, na verdade você vai conseguir desandar com todos os seus anúncios. Vai começar a aparecer anúncio que você não sabe de onde veio, vai começar a aparecer palavras-chave, seu anúncio vai aparecer para palavras-chave que você não tem nem noção de por que ele está pegando essas palavras. Então esse recurso de anúncios dinâmicos na rede de pesquisa, nunca ative. Se a pessoa do Google falar que é muito bom, que vai funcionar, realmente ele funciona, desde que seja bem feito. O anúncio dinâmico, que é esse formato DSA, você deve criar uma campanha à parte, deve controlar todas as palavras e deve ficar muito de olho negativando as principais palavras-chave que você não quer. Então assim, o DSA, o anúncio dinâmico, ele é muito bom, desde que você tenha uma campanha à parte. Jamais misture anúncio dinâmico com o anúncio da rede de pesquisa. Então isso é uma coisa bem importante para você saber diferenciar dos anúncios. Lembrando que tem uma outra opção que às vezes o Google avisa que são os anúncios responsivos. Anúncio responsivo, sim, isso você pode fazer, que é aquele formato que você coloca vários títulos e várias descrições. Baseado nisso, o Google vai fazer diversas variações de anúncios para ver qual deles funciona melhor. Esse formato é ok, isso é uma coisa legal, uma otimização legal. Agora, anúncio dinâmico, fuja disso se você não sabe, se você não entende o que é DSA, se você nunca estudou e nunca fez uma campanha de DSA. Lembre de fazer o anúncio dinâmico numa campanha à parte, que é uma campanha de DSA, que ela tem toda a sua estrutura e tem todo o seu formato. Jamais ative isso com uma campanha de pesquisa porque você vai ter problema. Outra coisa que eu tenho visto muito o próprio Google ativar e as pessoas falarem para ativar é a campanha de Smart Display. O que é uma campanha de Smart Display? Basicamente ela é uma campanha de display, onde você vai colocar vários criativos, ou seja, vai colocar os anúncios, e o próprio Google vai se encarregar de entregar esses anúncios, de formatar eles, e enfim, de colocar isso na rede de display. A princípio parece bom, porque você vai expandir a sua estratégia mostrando seu anúncio para várias pessoas qualificadas. Qual é o grande problema? É que a campanha de Smart Display, geralmente você não tem controle algum sobre os canais que vão aparecer, as palavras-chave, os assuntos, os temas e nada. Porque na verdade o Google ele vai pegar a tua estratégia, ele vai pegar o teu histórico da tua conta e vai tentar achar pessoas parecidas com esse perfil. Se você tem uma conta que tem muitas conversões, tem muitos acessos, já tem um histórico grande, provavelmente o Smart Display vai funcionar, porque ele realmente precisa dessa inteligência para funcionar. Agora, se você tem uma campanha nova, se você tem um orçamento relativamente enxuto, se você tem palavras-chave bem específicas, ao ativar Smart Display eu posso te garantir que você vai torrar um monte de dinheiro para trazer um monte de pessoa errada para o seu site e consequentemente não vai converter. Então sugiro que quando aparecer essa opção de Smart Display ou display inteligente, alguma coisa assim na interface como uma recomendação, você tome muito cuidado, porque isso pode fazer com que você simplesmente desande com todas as campanhas. Lembra que eu te falei no começo que nunca você deve fazer campanha de pesquisa e display ao mesmo tempo?
É um erro tão grave fazer o Smart Display quanto esse, porque na verdade o Smart Display é como se fosse uma campanha de display à parte, ok? Só que como ela não tem muito histórico, às vezes você não tem muito controle, ela vai começar a torrar um monte de dinheiro para atingir um monte de gente que às vezes não tem nada a ver com o seu negócio. Então, muito cuidado com essa opção. Outra coisa grave que acontece, essa eu diria que é um pouco mais avançada, mas é um erro grave que acontece. Geralmente depois de uma grande sazonalidade, como por exemplo Natal, Dia dos Namorados, Dia das Mães, geralmente as contas elas tendem a ter uma performance muito boa durante essa sazonalidade. Só que depois dessa sazonalidade, muitas vezes a ferramenta do Google ou os próprios analistas do Google sugerem estratégias otimizadas de lance baseados no histórico da conta. Só que muitas vezes eles se baseiam nesse histórico recente. Ou seja, você teve um boom de vendas durante o Natal. Lá em janeiro, o analista ou o próprio Google vai te recomendar através da aba de recomendações você aplicar uma estratégia de ROAS e colocar um ROAS de 12 vezes, por exemplo, ou seja, de 1.200. Você vai ativar isso achando que você vai ter realmente um ROAS incrível, só que você não se lembra que o Google teve esse ROAS, ele se baseou nesse ROAS baseado na época do Natal, que é quando você vendia muito. A gente sabe que, por padrão, em várias sazonalidades a gente tende a vender muito, principalmente quando é um e-commerce ou quando é algum serviço específico para alguma época específica, então você tende a ter mais vendas naquele período. Como o robô ele não sabe especificamente de todas essas sazonalidades, ele tende a usar o histórico recente para aplicar sugestões para frente. Só que muitas vezes ele vai aplicar sugestões que não vão funcionar mais depois de um tempo. E uma coisa importante, no Google Ads, quando uma campanha ela tem uma estratégia de lance avançada e ela não consegue atingir seu objetivo, ela começa a se auto-sabotar, ou seja, ela começa a se matar e, consequentemente, a campanha para de funcionar até morrer. Então imagine o seguinte, você teve um resultado muito bom no Natal. Aí você vai lá no Google Ads, nas recomendações, ele fala para você mudar a estratégia para ROAS e aumentar o ROAS. Você vai lá e faz isso exatamente no mês de janeiro, que é um mês que, historicamente, muitas das empresas e muitos dos segmentos não vendem bem. O que vai acontecer? O Google ele não vai conseguir atingir aquele objetivo, o mesmo objetivo de dezembro, consequentemente ele vai começar a morrer. Então, muito cuidado. Sempre que você entrar no Google Ads e tiver alguma sugestão de ROAS, de maximizar a conversão, de CPA e tiver um valor muito agressivo, muito além do que você já sabe de histórico, muito cuidado porque ele pode estar se auto-sabotando. Se você aplicar aquilo, você provavelmente vai matar a campanha e ela vai parar de funcionar. E o sétimo erro que a ferramenta te oferece e que geralmente dá problema é um recurso novo e é um recurso que eu acho que você tem que tomar muito cuidado. Quando você vai na aba de recomendações, lá no topo tem uma opção perguntando se você quer aceitar todas as sugestões. Ou quando você aceita ou não aceita uma sugestão, ele também agora está aparecendo uma caixinha falando e perguntando se você quer aceitar todas as próximas sugestões. Jamais marque essa opção. Porque como eu acabei de falar, tem todos esses 6 recursos que geralmente se você ativar de forma automática, você vai prejudicar o desempenho da tua campanha. O que acontece se você marcar essa última opção agora que eu estou te falando, que é de aplicar automaticamente todas as sugestões? Quer dizer que sempre que o Google achar que tem que mudar a estratégia de otimização, ele vai fazer. Sempre que ele achar que tem que colocar mais palavras-chave de forma exata ou de forma ampla, ele vai colocar. Sempre que o Google quiser alterar lance, quiser alterar orçamento, ele vai alterar e, consequentemente, tua conta vai ficar uma bagunça, porque você vai perder todo o controle, você vai entregar todo o controle basicamente para o robô. Pode dar muito certo se você tiver muitas conversões sendo capturadas. Mas eu posso falar que em 90% dos casos não vai dar certo, porque você vai perder o controle. Geralmente você não tem dinheiro para ficar todo o tempo aparecendo no Google. Geralmente você talvez não tenha tanto controle, porque você vai perder um pouco do controle do que está acontecendo. E provavelmente tua conta de Google, que provavelmente estava funcionando até aqui relativamente bem, ela vai completamente desandar. Então, tome muito cuidado com esse recurso, não habilite esse recurso de forma alguma. E o que eu posso te dizer nesse vídeo? Tome muito cuidado com a aba de recomendações, tome muito cuidado com os especialistas do Google, porque eles são oficiais, eles ajudam, eles realmente trabalham no Google. Só que muitas vezes eles te ligam para ajudar a revisar a aba de recomendações e eles te dão alguns argumentos que parecem fazer sentido para você ativar aqueles recursos. Na maior parte das vezes eu posso te falar que, na teoria é muito bonito, na prática geralmente não funciona. Então, quando você tiver essas recomendações ou quando tiver uma ligação com alguém do Google, lembre de olhar para esses 6 ou 7 pontos que eu acabei de falar, porque você pode comprometer a estrutura da sua conta sem você estar sabendo, enfim, você pode prejudicar e nem vai saber o que aconteceu. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tome muito cuidado na hora de otimizar as suas campanhas. Se você gostou muito desse vídeo, lembre de dar um like, isso me ajuda bastante. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso ou sobre qualquer outro assunto de marketing digital, lembre de deixar na caixinha de perguntas. Lembre de se inscrever no canal para receber conteúdo sobre Google Ads, Google Analytics, nomadismo digital e todo esse universo de marketing digital. Espero que você tenha gostado, te espero no meu próximo vídeo e até mais.